Na verdade, a cirurgia estética, ela é uma cirurgia em uma paciente que não tem outros problemas de saúde e quer melhorar a forma da sua mama, seja aumentar, diminuir, melhorar o contorno da mama. E a cirurgia reparadora, reconstrutiva, ela vai de encontro quando o paciente tem um problema, né? Tem um câncer ou tem uma deformidade, seja ela congênita ou até mesmo produzida por uma cirurgia. Nós tratamos hoje muitas pacientes que fizeram cirurgias no passado, que eram cirurgias mais agressivas, com radioterapia, que acabava também sendo mais agressiva na época, e a paciente vem para fazer uma reparação, né? Tanto que os planos de saúde cobrem esse tipo de procedimento, porque é um procedimento reparador. Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do CDM, o Centro de Doenças da Mama. Hoje com o Dr. Cícero Urban, que é mastologista, cirurgião que faz a reconstrução mamária depois de uma cirurgia para a retirada de um câncer. Agora, aqui no Brasil, a cirurgia de reconstrução é lei, né? É um direito da paciente, mas infelizmente isso não chega para todo mundo. O portal Drauzio Varela colocou outro dia que tem uma fila de mais de 20 mil mulheres esperando a reconstrução. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Infelizmente, apesar de ser lei, o acesso acaba não sendo para todos os pacientes. Nós tivemos, assim, no mundo, você precisa da disponibilidade do cirurgião ou da equipe para fazer a reconstrução, você precisa da disponibilidade do material, que hoje a maior parte das reconstruções são com próteses, né? Então aí entra a questão de custo e disponibilidade do material e tudo mais. Nós fizemos um levantamento alguns anos atrás e publicamos que no Sistema Único de Saúde do Brasil nós tínhamos naquela época, na questão de 8 anos, 30% das pacientes fazendo reconstrução e mastectomia. Nossa, então 70%, 70% não. Sem acesso. E o problema é que essas pacientes que não fazem a reconstrução imediata ficam nessa fila por muito tempo, porque acaba que a prioridade, né, dentro de um sistema que tem esses problemas de acesso, a prioridade fica para a paciente com câncer, e a paciente sem reconstrução fica aguardando muito tempo também. Entendo. Bem, para quem não conhece, Dr. Cícero tem mestrado e doutorado em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná, fez a formação em cirurgia plástica e reconstrutora de mama no Instituto Europeu de Oncologia em Milão, pós-graduação em bioética na Universidade Católica del Sacro Cuore, em Roma, e pós-graduação em liderança e em liderança em cirurgia. Liderança em cirurgia, para pela cirurgiões. Universidade de Harvard, em Boston. Quer dizer, é uma paixão que o senhor leva para a vida e não para de estudar, né, doutor? Como é que começou essa paixão pela mastologia, pela questão do câncer de mama? Conta pra gente. A mastologia foi quando, na minha formação de cirurgia oncológica, né, na parte de oncologia, nós temos o nosso chefe, o Dr. Rubens, que foi nosso preceptor, e foi com ele. Mas a reconstrução mamária, o que me despertou foi uma cirurgia. Quando eu estava em Milão, estava fazendo o meu fellow lá, a primeira vez que eu vi uma mamoplastia, né, uma cirurgia plástica, ser utilizada para a reconstrução numa paciente que ia fazer uma cirurgia conservadora, ia tirar um quadrante, e eu achei aquilo fantástico. Eu falei, não, isso que eu quero fazer da minha vida, né? E a partir dali, nós nos dedicamos de corpo e alma para isso, né? Sobretudo a questão da reconstrução mamária, que é parte do tratamento. Acho que a gente não devia nem ter uma lei para isso. Isso Sim. aí é uma coisa tão óbvia, que você tirar um órgão tão importante e não reconstruir, para mim é uma coisa que não tem sentido. E é uma lei no Brasil, né? Quantos outros países as mulheres ficam aí sem reconstrução? E você sabe, Vanusa, que não é só aqui. Na verdade, os nossos números, você ficou espantada com 30%, mas eu dei uma palestra na Austrália no começo do ano passado, que é um país que tem condição financeira. Sim. E tem um sistema de saúde que funciona bem, e menos de 20% das pacientes Fazem reconstrução.
num sistema que tem dinheiro, Sim. que tem próteses, mas não tem profissionais qualificados em número suficiente para poder disponibilizar esse tipo de cirurgia para todos os pacientes. Antes de perguntar a importância dessa reconstrução, né, que para mim é óbvio, mas talvez não seja para muita gente, qual é a diferença, doutor, entre a cirurgia plástica de mama e a cirurgia reconstrutora de mama? Na verdade, a cirurgia estética, ela é uma cirurgia em uma paciente que não tem outros problemas de saúde e quer melhorar a forma da sua mama. Seja aumentar, diminuir, melhorar o contorno da mama. E a cirurgia reparadora, reconstrutiva, ela vai de encontro quando o paciente tem um problema, né? Tem um câncer ou tem uma deformidade, seja ela congênita ou até mesmo produzida por uma cirurgia. Nós tratamos hoje muitas pacientes que fizeram cirurgias no passado, que eram cirurgias mais agressivas, com radioterapia, que acabava também sendo mais agressiva na época, e a paciente vem para fazer uma reparação. Né? Tanto que os planos de saúde cobrem esse tipo de procedimento, porque é um procedimento reparador. Na estética é diferente. A estética, o paciente está com todos os seus exames em ordem. Não tá tem tudo doença, bem. né? Não tem uma doença específica. Merece, né, fazer o seu tratamento também, né, melhorar a sua autoestima, mas são outros pacientes, é outra situação totalmente diferente. E as técnicas são parecidas? São parecidas? As técnicas, na verdade, muitas delas acabam sendo as mesmas e a gente tem que adaptar em relação à posição que está o tumor. Mas os conceitos, os cuidados... A cirurgia reparadora, ela é muito mais complexa, ela tem mais limites, né? Mas as técnicas, elas acabam sendo muito parecidas. E como é que é para a mulher, o senhor que tem esse contato direto, né? Uma mulher que chega com talvez baixa estima, muitas vezes sem reconstrução. Como é que é depois, doutor? O que significa para elas? Aí que eu quero dizer, qual é a importância desse tipo de cirurgia para uma mulher que passou por um câncer e teve uma amputação quase, ficou sem reconstrução. Ficou sem reconstrução. Hoje, felizmente, no meio que nós estamos, no CDM, nós temos poucas pacientes que não reconstroem. Né? Só a exceção é a paciente que não tem condição clínica ou tem às vezes um câncer muito agressivo que não permite, mas a gente ainda recebe muitas pacientes que não fizeram reconstrução. Né? Eu acho que é muito triste para uma mulher perder esse tipo de oportunidade de sair de um tratamento oncológico, no mínimo como ela estava antes, ou até melhor. Né? Mas a reconstrução, e a gente vê que essas pacientes que você reconstrói tardiamente, como elas ficam gratas, e às vezes o resultado nem é tão bom, né? Porque o melhor resultado é o resultado da reconstrução imediata, não é o da reconstrução tardia. Né? A chance de eu dar o melhor resultado para uma mulher que vem com câncer de mama é fazer a reconstrução no momento do tratamento, porque é parte do tratamento. E depois eu também consigo fazer, mas o resultado acaba sendo menor. O índice de satisfação das pacientes em reconstruções tardias, ele é bem alto, tem até literatura para isso, mostrando que a paciente fica até mais feliz. Mas é um erro pensar que isso é o correto, porque na verdade é uma paciente que vem de um grau de dificuldade, de tristeza, às vezes, né? Que já passou por momentos difíceis, né? De não se reconhecer. E o câncer de mama, você sabe disso, é uma doença que você passa por uma cirurgia, mesmo que faça a reconstrução, que você não estava desejando fazer uma mamoplastia, ou colocar uma prótese, ou reconstruir uma mama. Você faz quimioterapia, cai cabelo, ganha peso, né? Problemas, né, de libido, de autoestima, quer dizer, é um conjunto... Perda de massa muscular, né? Dor crônica, dor óssea. Então, assim, nós utilizamos um armamentário técnico, né, muito forte, e isso acaba... E se além de tudo isso a gente ainda não puder dar reconstrução para uma mulher, como eu disse para você, eu acho que não devia nem ser lei, é uma coisa óbvia, é que nem você
né? Vai fazer uma cirurgia de outro órgão do corpo e não vai fazer anastomose. Vai retirar uma parte do intestino por um tumor e daí tem que fazer uma lei porque tem que fazer anastomose. Puxa vida, mas é óbvio que tem que fazer anastomose. Sim. A mastectomia é óbvio que tem que reconstruir. Só se a paciente não quiser. E tem isso, doutor? Tem mulheres que não querem mas reconstruir? é exceção. É exceção. Nós operamos, agora faz 2 semanas, operamos uma paciente de 86 anos. E viúva, mas ela queria fazer reconstrução mamária. Ela não queria que a mama ficasse deformada, né? E ela tem o direito, claro, né? De poder, né? Se olhar no espelho e está bem. A gente não precisa fazer uma cirurgia mutilante porque a paciente está com câncer de mama. Sim. E em outros países, como é que é essa relação, doutor? Porque o senhor vai para tanto lugar dar aula, né? Ensinar as técnicas que domina, etc. Como é que é, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um berço do estudo da oncologia, né, em geral? Então, como é que é num país assim? Porque as referências que eu tenho não são muito boas. Então, os Estados Unidos, por incrível que pareça, bom, a gente que está no meio médico sabe que eles têm o que tem de melhor e o que tem de pior. Mas em termos de reconstrução mamária, no privado, eles têm o índice de reconstrução que nós temos no SUS no Brasil. Mesmo? 30%, 40% no máximo, no privado. Faltam... Na verdade, você tem lá também dificuldades de acesso à reconstrução mamária. Existem pacientes lá, eu tenho algumas pacientes americanas também que são muito práticas, às vezes não querem fazer nada, né? Mas o fato é que muitas pacientes querem fazer reconstrução e também têm dificuldade de acesso. Tem excesso de mastectomias lá, muito mais do que aqui, né? Mastectomias desnecessárias, cirurgias que poderiam ser feitas de maneira conservadora. O Brasil, na parte de cirurgia mamária, eu acho que nós estamos na vanguarda, porque nós somos uma especialidade que trabalha com mama. Nos outros países, você é um cirurgião geral, ou um cirurgião oncológico, ou um ginecologista que também faz mama. Não é um mastologista, cirurgião mastologista. Aí você tem, aqui no Brasil, o mastologista nosso, o brasileiro, é reconhecido fora também pela qualidade, porque como nós nos dedicamos a uma área só, então você acaba conhecendo, não digo tudo, mas quase tudo da tua especialidade. Então você conhece a parte oncológica, parte de quimioterapia, a parte de exames de imagem, a parte, né, reprodutiva, a parte reparadora, a parte estética, a parte preventiva, de uma área que você se dedica 100%. E isso acaba estimulando para que a gente faça cada vez melhor. Sim. Né? E é legal porque no Brasil a gente precisa dessa autoestima também, né? Saber que nós somos referência em alguma coisa. E a nossa paciente é uma paciente muito exigente. A mulher brasileira é muito exigente em relação... Vaidosa. Exatamente. Em relação ao corpo, até por sermos um país tropical, né, você acaba que o corpo acaba sendo muito mais exposto do que nos países nórdicos, país que passa 8 meses com frio e 3 meses com calor. Né? Nós não, aqui é o tempo todo calor. Não Curitiba, mas... Sim, é fora Curitiba. Mas, de qualquer maneira, as mamas, elas têm um significado muito importante para a mulher de qualquer lugar, né? Algo que demonstra feminilidade e tal. Então, imagino, assim como os cabelos, né, doutora? Então, por isso que talvez ter o diagnóstico de câncer de mama afete tanto essa questão psicológica, autoestima, porque primeiro que você coloca as mamas em risco, né? E depois que perde os cabelos. Então, isso também, acho que no mundo todo deve ser complicado, né? É sempre um diagnóstico difícil, as mulheres vêm com muito medo. Medo da morte, medo da mutilação, medo às vezes de perder também o companheiro, a companheira, porque isso acontece também. Né? Não é aquela estatística que o pessoal mostrou de 70%, que aquilo não é. Aquilo surgiu e virou um... Eu já procurei a fonte daquilo, que dizem que 70% das mulheres com câncer de mama acabam sendo abandonadas pelos maridos. Não é isso que acontece, né? Mas existe isso, a gente vê muito na prática.
né? Mas não é 70% seguramente. Mas acontece, porque e por outro lado a gente vê também casais que são muito unidos, que ficam até mais unidos. Né, e que ficam até mais unidos, que estão sempre juntos e tem sempre a família junto e tudo mais. Mas é um drama, o diagnóstico é um drama. Sempre enorme, né? Qualquer câncer, né? Qualquer doença grave, né, doutor? Traz essa dificuldade. Porque traz a nossa fragilidade toda, né? Sim, né? De repente você se percebe mortal. Mortal, que pode ser. Pode sofrer, pode sentir dor. Vai ficar mais feio, quem sabe. E em que casos, doutor, não há indicação de reconstrução mamária? Existe alguns casos assim? Excelente pergunta, Ana. Na verdade, o primeiro é quando a paciente não quer, e tem pacientes que não querem. Pacientes que têm condição de saúde, clínicas são pacientes muito debilitadas, que a reconstrução, claro, ela aumenta os riscos, né, para a cirurgia. Você pode ter problemas de infecção, de deiscência, né, de abrir a sutura, de perda de prótese, ter que reoperar. Porque fica muito tempo aberto, é isso? Pelo tempo da cirurgia? Pelo tempo, pela complexidade. Né? Tem pacientes que têm mais risco porque já tem cirurgia plástica prévia, porque são diabéticas, porque tem pressão alta, porque tem radioterapia prévia. E se tiverem associados a isso problemas cardíacos, outros problemas que possam aumentar muito o risco, também existe contraindicação. Existe também uma contraindicação oncológica quando a paciente tem um tumor que está progredindo apesar de todo o tratamento. Mas essa é uma exceção hoje. Cada vez mais as armas que nós estamos tendo contra o câncer de mama, elas estão fazendo com que as pacientes tenham respostas muito fantásticas. Nossa, eu tenho tratamentos hoje que paciente 10 anos atrás não estaria viva. Né? E doutor, e quando que se opta por fazer a reconstrução tardia? Em que casos assim? Bom, se a paciente passou e não pôde fazer a reconstrução imediata porque não tinha condições clínicas, dificilmente ela vai chegar para uma reconstrução tardia, a não ser que ela seja uma paciente oncológica que fez um tratamento, passou pelo tratamento e conseguiu passar aquele período crítico, de 3 a 5 anos, dependendo do tipo do tumor, e daí fazer a reconstrução. Mas nós fazemos reconstrução também em pacientes com doença metastática. Né, desde que ela esteja numa fase tranquila do tratamento, porque a gente não pode prejudicar a parte oncológica. E a reconstrução tardia, as pacientes vêm, né, depois de anos, às vezes com radioterapia na parede torácica, ou porque às vezes perderam prótese, né, perderam a reconstrução ou o resultado não ficou bom. Então, são vários os exemplos de pacientes que vêm nesse sentido. E tem técnicas hoje que conseguem fazer coisas que no passado a gente não conseguia. E como é que faz quando a paciente não tem muita pele? Você tem como usar o expansor, né? Tem como usar o expansor, tem como colocar gordura, tem como usar também retalhos, né, que a gente chama de retalho, mas são técnicas que envolvem tecidos de outras zonas do corpo, né? Que você roda, seja do grande dorsal, seja do abdômen, ou de outras áreas também. Mas ou seja, tira um músculo, por exemplo, do abdômen e coloca roda aqui. Roda para cima, isso. Cria uma mama. Essas são técnicas. A gente procura fazer uma coisa de ir do menos para o mais. Né? Não começar com a cirurgia mais agressiva, mais ampla, porque se você queimar já esse cartucho, você não vai ter outro depois. Então a gente vai queimando os cartuchos à medida que as coisas vão andando. Por isso que você vai do expansor ou da prótese, depois para a gordura, ou começa com a gordura, depois expansor e prótese, e caso nada dê certo, aí o retalho. Né? Porque o retalho geralmente é o último cartucho que você tem. Depois disso, daí tem que conversar com o paciente, olha, já chegamos no nosso limite, o teu corpo já não aguentou a prótese, não aguentou isso, então aí nós temos que também conhecer os limites, seja o limite do cirurgião, o limite do paciente, o limite da doença. Né? E a paciente, quando chega nessa fase, ela já está mais, ela compreende mais sim.
essa impossibilidade, Sim, né? porque ela vai vivendo todo esse drama ao longo dos anos, né? Às vezes não são nem só meses, ela vai vivendo o drama. Chega um momento que ela mesma, olha, eu não quero mais. Né? Pode acontecer isso. É a exceção? Sim. Mas não é raro você ter situações como essa, porque são pacientes que passam por radioterapia, são pacientes que passam por perdas, às vezes, de prótese, 1, 2, 3 vezes. Então, chega um momento em que é melhor não fazer mais nada. E os pacientes jovens, doutor, como é que, quando vocês precisam decidir, por exemplo, é uma paciente que tem BRCA, que é bem famosa, né, por causa da Angelina Jolie, uma síndrome, mas ela não quer ficar sem as mamas, apesar de ter indicação de fazer uma mastectomia. Como é que faz para lidar com isso? O BRCA1 ou o BRCA2 também, que são os mais frequentes, não é que a paciente tenha que fazer mastectomia. Mas o BRCA1, por exemplo, é um gene extremamente agressivo. Né? Se a paciente não quer fazer mastectomia, nós temos que usar a segunda opção, que seria você diz a paciente tendo câncer ou não tendo câncer? Tendo câncer, não só preventivo. A paciente com câncer, com mutação BRCA1, a melhor indicação é tirar as 2 mamas, desde que ela não tenha um tumor avançado. Por que isso? Porque existe uma matemática que a gente tem que calcular o risco do paciente também. Se ela tem uma lesão avançada e vai precisar dar continuidade no tratamento, então nós também não podemos aumentar a morbidade da cirurgia. Mas isso é exceção, porque as pacientes hoje estão respondendo muito bem ao tratamento. O que chega para nós hoje são pacientes com respostas excelentes, na maioria das vezes, totais, e poucas vezes a gente tem situação que o tumor progride. Essa em que o tumor progride não vai mexer do outro lado, porque não tem sentido você aumentar o risco da cirurgia para uma paciente que precisa de um tratamento mais forte naquele momento. Mas isso não impede uma reconstrução? Tardia, não. Não impede de você fazer uma reconstrução depois ou de fazer uma reconstrução imediata também, dependendo do caso. Eu não posso também aumentar muito a morbidade da cirurgia, porque essa paciente tem uma prioridade. Entendi. Mas assim, as pacientes, a minha pergunta é, as pacientes mais jovens, elas têm mais essa dificuldade em compreender o que é que precisa ser feito? Vanusa, o problema é o seguinte, o problema ele vem antes disso, porque se a paciente fez o teste e não quer fazer mastectomia, não devia ter feito o teste. Para que descobrir? Porque para que descobrir uma coisa que você não vai fazer nada, você vai ficar com o martelo na cabeça o tempo todo, né? Então, se ela não, porque daí é um direito dela fazer ou não o teste, né? Se ela não pretende fazer nada, então é melhor não fazer o teste. Entendo. Porque se ela fez o teste, vem positivo, é um BRCA1, que é um câncer que quando aparece nessa mutação, ele nos atropela, porque ele vem no tumor de intervalo. O que é um tumor de intervalo? Tumor de intervalo é assim, o paciente está fazendo exame de 6 em 6 meses e de repente aparece com um tumor de 2 centímetros, ela está fazendo tudo direitinho. É o câncer de intervalo que a gente chama. Né? E o BRCA1 faz isso, porque o tumor que vem no BRCA1 é um tumor agressivo, de crescimento rápido. E às vezes o paciente até não entende, mas eu fiz tudo certo. Por que veio? Né? E esse é o argumento que a gente usa para os pacientes que às vezes não querem fazer esse tipo de procedimento. Mas é a exceção, porque normalmente a gente trabalha num time multidisciplinar, o paciente passa pela consulta com o geneticista, conversa com o geneticista, entende os riscos que ele tem, entende que uma vez com uma mutação vai ter que tomar alguns cuidados e algumas medidas, e às vezes precisa até de amparo psicológico antes de fazer o teste. Na verdade, esse é o mundo ideal. Né? Não é para todo mundo, mas é o mundo ideal. Então, para chegar num teste positivo, é porque já passou por tudo isso. Entendo. E está maduro o suficiente para planejar a sua vida. É interessante isso, né? Você vai amadurecendo realmente a situação com a qual você precisa lidar, né? Exato. Doutor, a senhora acha que a relação mais humana, porque veja, ter esse cuidado de orientar a paciente a fazer ou não fazer o teste, de ir a um psicólogo, de procurar
tirar dela quais são as preocupações que ela tem. Isso é uma relação muito humanizada, né? Sim. É uma característica, inclusive, do CDM. Mas o senhor acha que isso hoje é algo que já é perseguido pela medicina? Já existe essa, pelo menos aqui no Brasil, né, que nós somos tão calorosos, isso já é perseguido? Está na escola isso ou vai aprendendo ao longo do tempo? A relação médico-paciente no Brasil é diferente, tanto que tem muita gente que mora fora e volta para fazer exame aqui, para fazer controle aqui, porque sente falta desse tipo de coisa. Mas eu sempre digo para os residentes, para os médicos que vêm fazer estágio conosco aqui, a diferença, tem coisas que a inteligência artificial vai nos ultrapassar e já está fazendo, né? Tem diagnósticos que a inteligência artificial consegue fazer, que a gente não vai conseguir, mas o que resta para nós, como médicos, muito é essa questão humana, né? Que o paciente precisa do toque do médico, precisa do olhar. A tomada de decisão é uma tomada de decisão que é compartilhada, né? Deve ser compartilhada. As escolas têm buscado melhorar muito isso, né? Claro, perfeito não é, mas das escolas médicas, pelo menos na questão da educação médica, isso é uma coisa que é central. Falta, sempre vai fazer falta, né? Todos nós temos exemplos de bons e de maus profissionais, né? Mas um médico que trate mal os pacientes, você está indo para o caminho de... Qualquer profissional, né? Qualquer profissional, né? Você quer ser bem tratado, você vai num restaurante, você quer ser bem tratado. Você vai no banco, né? A gente ainda vai no banco, né? Quer ser bem tratado, né? No estacionamento, né? Então, e na medicina a paciente vem muito fragilizada, né? Sobretudo o câncer de mama é uma doença que mexe muito com o psicológico das mulheres. Quem escolhe essa área já tem que se... Você já tem que ter esse tipo de sensibilidade, né? Senão, não é simplesmente chegar lá e tomar uma decisão técnica. Sim. Né? Porque o técnico, a inteligência artificial e o robô vão nos suplantar muito. Aonde vai ficar para nós é a questão humana. E nós temos essa questão espiritual, temos a questão psicológica, sentimentos, emoções, expectativas, dores, que o técnico não resolve. É o que nos diferencia das máquinas. Exatamente. Né? Hoje é bem Exatamente. Isso. Doutor, e assim, você faz parte de um grupo de cirurgiões, como eu comentei, que viaja pelo mundo dando aula, passando a sua expertise, né, a sua experiência e tal. O que o senhor me diria sobre ser um bom cirurgião? O que precisa para esse bom cirurgião? Eu particularmente costumo dizer assim, o cara opera bastante, então ele é bom. É igual o piloto, precisa ver a hora de voo que ele tem. Isso é um dos fatores muito, muito importantes, é fundamental. Um cirurgião que opere pouco, ele vai perdendo, porque nós trabalhamos muito com as mãos, nós temos que tomar decisões rápidas muitas vezes. O olhar de quem tem, às vezes, de quem tem mais experiência consegue resolver situações que o mais jovem muitas vezes, né, pela falta de experiência, às vezes até tem mais conhecimento do que você, né, em algumas coisas, mas a experiência ela faz muita diferença. Então o volume, claro, é importante que o cirurgião opere bastante. Isso tem em câncer tem até estudos demonstrando que cirurgiões que fazem atendem menos do que 50 casos de câncer de mama, no caso, por exemplo, por ano, têm piores resultados do que aqueles que Opa, olha a dica. Mas só operar não resolve, né? Você precisa estudar. Ainda mais tem que estudar, tem que continuamente estar estudando, você tem que estar aberto ao novo, né? Eu sempre digo, eu tenho um privilégio de a vida é corrida, de viagens e tudo mais, mas a gente consegue também aprender muita coisa de fora. Trazer técnicas novas, situações novas para o serviço, para os pacientes. Isso você tem que estar aberto ao novo, entender também que a gente não sabe tudo. Claro. Né?
é um aprendizado contínuo. Uma vez me perguntaram quando que eu estaria pronto para fazer o que eu faço. 100% nunca, você está sempre aprendendo, e tem que estar sempre aprendendo, porque todo dia tem técnica nova, tem que aprender com os mais novos também, os mais jovens sempre tem coisa, às vezes estão vendo coisa que você não está conseguindo ver, né? E é uma troca contínua, né? Eu estou agora com 2 estagiários, uma espanhola e um do Chile. Estou sempre perguntando para eles, escuta, mas como é que vocês fazem isso aqui no país de vocês? Né? Como é que isso aqui, o manejo disso lá no Chile, lá na Espanha? E a gente, né, essa curiosidade. Mas o mais importante característica nossa como cirurgiões e como médicos é a questão humana mesmo. É o fenômeno humano por trás do profissional. Porque se você não tiver a sensibilidade de se colocar no lugar, é difícil a gente se colocar no lugar de uma mulher como mulher, porque vocês são muito mais elevadas do que nós, eu sempre digo isso. Mas a gente tem que entender o que vocês estão passando. Senão eu não consigo passar para você. Às vezes, a melhor indicação não é para você, não é aquela que eu acho, né? Quantas vezes a gente muda, às vezes, um procedimento, uma técnica. Agora mesmo, esses dias, eu fiz uma cirurgia numa paciente que eu queria fazer mastectomia nela. Mas ela falou que ela tinha uma viagem muito importante para fazer com o avô dela, que seria a última viagem do avô. Era para a Europa, se ela fizesse uma cirurgia de um porte muito grande agora, ela não ia viajar e estava tudo pronto. E ela teve o azar de descobrir o câncer nesse momento. Então, como é que eu vou impor só porque ela tem um histórico super importante, ela é jovem, e a mastectomia, tecnicamente, seria melhor para ela, porque lá no futuro ela não ia ter, talvez não fosse ter um novo câncer de mama. Mas a cirurgia conservadora vai curar ela do mesmo jeito. Né? E que bonito este isso. Segundo tumor, a gente não sabe se ela vai ter. Terceiro, na verdade, porque esse já é o segundo. E, nossa, eu falei, ela veio com o marido junto, ela ficou super agradecida. Mas essa individualização é que é importante. Sim. Quer dizer, o mais difícil para mim, pelo menos na nossa área, é o pré-operatório. Porque a cirurgia já está tudo definido. Sim. O centro cirúrgico é uma questão técnica que a gente adora fazer. É isso que eu ia perguntar, né? A gente adora estar em centro cirúrgico. Mas para chegar ali, tem todos esses passos, né? Você tem que entender o paciente. Então, eu acho que mais do que uma boa técnica, que é fundamental, mais do que operar muito, que também é importante, claro que tem limite, mas essa questão humana. É a questão humana que está por trás de nós. Porque na hora que você é paciente, com quem você vai ficar? Você vai ficar com quem você se sente confortável, com quem você tem segurança, com quem você, né, na hora que você precisa, está disponível. Porque senão... E, doutor, essa troca porque é uma troca muito, muito próxima, né? A relação de médico-paciente quando lida a esse nível. Imagina, tem que mudar talvez a opção de um tipo de cirurgia porque a vida da paciente está nessa situação e ela quer fazer tal coisa e tal. Isso cria uma ligação entre o paciente com o médico, eu tenho certeza. Mas e o médico, como é que fica? Porque são tantas pacientes, né? Não, mas cada paciente tem a sua característica, a sua história, a sua relação também. Existem pacientes que existe o que a gente chama de transferência e contra-transferência. Igual na psicologia. Mas vem da psicologia. Você tem pacientes que às vezes... Só que eu sou o profissional. Então tem paciente que às vezes eu não me sinto bem, mas eu tenho que entender por que porque talvez eu esteja me lembrando de alguma debilidade minha, alguma dificuldade. Mas eu sou profissional o suficiente para entender, sublimar isso e continuar. O paciente sente no médico também parecido, né? Sim. O sentimento de paternidade, ou de que tem alguém que está cuidando, ou às vezes... gratidão, né? Ou às vezes até só lembra da doença e
fica com raiva de você porque tá numa clínica que só trata câncer, tá com uma coisa que, né? Tem isso também. Tem isso também, claro, né? Tem o sentimento de revolta, tudo. Mas, de maneira geral, o que eu acho extraordinário em cirurgia é que nós temos que ter uma relação diferente, porque para você deixar alguém apagar você durante algum momento e mexer no seu corpo, Sim, é verdade. né? Tem que ter uma confiança muito grande. Você entrega a vida, né? Porque você está entregando a tua vida, a tua intimidade, tudo. Por uma coisa, né, para alguém que está do outro lado, que você espera que seja um bom profissional e tudo mais, claro. Mas não é só técnica. Porque se é um profissional que tecnicamente é o melhor do mundo, mas é muito seco, né, duro, grosseiro, não tem como você. Não. A não ser que ele seja o único no mundo a fazer um determinado tipo de procedimento. Isso me lembrou outro dia que eu fui acompanhar uma sobrinha ao médico e ele disse, eu quero que você vá fazer imagem com os melhores, então vou indicar X. Eu falei assim, não gosto dele. Ele é muito grosso. Ela falou, tudo bem, a gente vai para o Y, que é maravilhosa, temos até mais se precisar, mas vamos indicar profissional. Eu falei, fantástico, para você ver como às vezes o cara pode ser o melhor do mundo. Sim. Mas se ele não tem essa empatia, né? Não, ainda mais numa doença, porque assim, uma coisa aguda, você cai num pronto-socorro e tem que... não tem jeito. Não tem jeito, você não consegue escolher. Mas uma doença crônica, como é o câncer, você vai ter um profissional que vai ter que ficar com você o tempo todo, né? O resto da tua vida. Então, é meio que um casamento, né? É um casamento, na verdade é um casamento. Né? É para sempre. E quais os maiores desafios hoje para o Dr. Cícero? É a vida particular? É conciliar com filhos? São as novas técnicas? Você vai dar risada. Vai tocar bem flauta. Olha que legal! Porque o meu hobby, eu descobri tarde, mas o meu hobby é flauta transversal e é muito difícil tocar flauta. Sim. Mas estou me dedicando. É o maior desafio hoje. É o maior desafio, porque, claro, você, né, tem fases. Tem uma fase na vida que tinha uma fase que eu estudava muito como falar em público. Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece na intimidade, eu sou uma pessoa... Reservada? Não, eu sou... Como é que eu... eu não sou Tímido. muito... tímida. Então, se nós estamos numa mesa aqui com 10 pessoas, não vou ser eu que vou me sobressair. Eu geralmente fico mais quieto, escuto, mas quando me coloca num palco, daí é diferente. Eu vou dar uma palestra, é outra história. Até tem várias pessoas que falam, nossa, você nem parece, mas... Não é o E mesmo. é engraçado, porque às vezes eu saio do palco, numa palestra, num congresso, num evento, e eu desço, daí quando eu vou para o jantar, está todo mundo agitado, quer conversar, e daí depois eu dou aquela apagada. Mas o Cícero é assim. Então, eu tinha uma época que eu queria muito bem falar em público, as coisas se constrói uma imagem, constrói toda uma... Porque é uma coisa profissional. Sim, né? Claro. Queria escrever livro, escrevi, organizei, publicar artigos, queria dar aula. Então as coisas foram acontecendo, né, cada desafio no seu momento. Cada desafio no seu momento, mas o meu desafio do momento é a flauta. E as reconstruções também, né? A gente vai melhorando. Não, perfeito, não. Eu sempre digo para os pacientes que eu não faço milagre. Mas, assim, claro que você, com a experiência, acaba também diminuindo a tua ansiedade com as coisas. E tudo tem mulheres que dizem que ficaram melhores. Eu já ouvi isso. Que disse o quê? Que ficaram melhores depois da cirurgia. Já ouvi isso. Inclusive, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo número 1. Mas que legal, né? Doutor, e para fechar, vamos lá. O que o senhor diria para as mulheres que têm medo de fazer exame e descobrir uma doença como o câncer? Faça um exame, porque o câncer de mama é uma doença curável. E é uma doença curável se detectada no começo. Não precisa passar por uma mutilação, não precisa
muitas vezes, às vezes nem perder a mama, não precisa fazer quimioterapia se for detectada no começo, e se às vezes precisa fazer tudo isso mesmo detectado no começo, mas as chances de cura hoje são muito grandes, né? Busquem profissionais, equipes muito bem, que trabalhem muito bem, porque é uma doença séria, é uma doença que a gente não pode errar, né? Não pode errar. O primeiro tiro no câncer, qualquer um deles, ele é fundamental, né? Se você começar errado, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas é uma doença que tem que ser desmistificada, sim, porque ela é uma doença que hoje os recursos são enormes. Inclusive, quem continua a vida toda fazendo tratamento, hoje vive muito mais, né, doutor? Muito. E vive a vida. Tem um cartoon que eu gosto, que diz assim, tem duas mulheres conversando. Uma delas é sobrevivente de um câncer de mama, então ela diz assim: eu odeio a palavra sobreviver. Eu gosto de viver, né? O que a gente quer é que as pacientes vivam, e vivam bem, né? Sobreviver não é o nosso objetivo, é viver com qualidade. Tanto, Vanusa, que hoje o que a gente quase que obriga os pacientes a fazer? Vai fazer musculação. Ah, doutor, musculação, por quê? Reduz a chance da doença voltar, melhora a qualidade de vida, reduz depressão, né? Melhora a autoestima. Então, é tratamento hoje. Além de, vão buscar um hobby, vão buscar coisas que vão melhorar, né, autoestima, alegria, né? A alegria de viver, porque no final das contas é isso que a gente quer, né? Todos nós, com câncer ou sem câncer, a gente quer viver bem. E a tendência de quem já passou por um câncer é dar mais valor para isso. Dar mais valor para cada dia. É verdade. Né? Doutor, muito obrigada. Vamos viver a vida, né? Com alegria, agradecendo todos os dias. E em breve teremos mais programas aqui no nosso podcast. O senhor vai voltar com certeza aqui com temas novos, tenho certeza disso. E muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Vanusa. É um prazer estar com você.